TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Boa tarde a todos, que Jesus esteja connosco. Hoje a palestra é sobre família, a palestra é a nossa conversa. Acho que foi, se não mas uma das palestras mais difíceis que eu já preparei. Pela complexidade que envolve, ver como é que eu trazia da melhor maneira, como é que eu partilhava da melhor maneira este tema que é tão importante e que nos toca a todos. E realmente, obrigada, Bibi. Nós percebemos e sabemos ao longo dos estudos que a família não acontece por acaso, nem sempre é como desejamos, mas é exatamente como todos nós precisamos. E a família acaba por trazer para a nossa convivência mais próxima afinidades, antipatias, mas que acaba por ser a melhor escola que nós temos para podermos aprender a parte moral que ainda nos é tão difícil de desenvolver. E vamos começar por uma citação de Sheila, no livro Luz do Lar, que nos diz assim: o lar é o coração do organismo social. Em casa começa a nossa missão no mundo. Entre paredes do templo familiar, preparamos-nos para a vida com todos. Seremos lá fora, no grande campo da experiência pública, o prosseguimento daquilo que já somos na intimidade de nós mesmos. E vamos começar então indo a este livro, Vida e Sexo, de Chico Xavier, que nos diz assim: de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante na sua função educadora e regenerativa que a constituição da família. E nós vamos aprender ao longo desta hora a importância que a família tem na nossa existência, no nosso desenvolvimento, no nosso aprimoramento moral e na nossa evolução. E talvez é nos sítios que nós mais falhamos, porque é aquela que nós deixamos para último, consciente ou inconscientemente. Indo neste livro também, Seara dos Médiuns, diz-nos assim, que a família é a escola do coração, erguendo seres amados à condição de professores do espírito. Porque todos nós, dentro da família, pais e filhos, irmãos e irmãs, aprendemos uns com os outros. Ninguém está só na posição de professor, como também ninguém está só na posição de aluno. Estamos todos nas duas posições. E a partir do momento em que nós conseguimos abrir o nosso coração e a nossa mente para assumir isto, nós trabalhamos para conseguir fazer com que a existência em família se torne não só boa, mas acima de tudo que cumpra o objetivo para que foi designado. E continua. É somente na família que conseguimos compreender as diversas posições afetivas que adotamos na esfera convencional. São apenas caminhos para a verdadeira fraternidade que nos irmana a todos, no amor puro, na sagrada união diante de Deus. Porque nós temos duas situações na família. Temos a situação do cônjuge, que essa é a única relação familiar que nós temos, que nós entramos voluntariamente, e temos a situação dos filhos dos pais, que essas aqui na Terra nós não escolhemos. Foi escolhida no plano material, mas aqui é inerente à nossa existência. E é uma maneira que nós temos de trabalhar a verdadeira fraternidade, o verdadeiro amor fraterno que Jesus nos veio ensinar, porque tanto nós podemos, e vamos ver isso mais à frente, tanto podemos ser espíritos afins, que já tiveram uma ligação de afinidade para o lado do bem, como podemos ser aqueles espíritos que de alguma maneira temos uma história em que precisamos de vir na mesma família para conseguir juntos ultrapassar os obstáculos e aprendermos a amar e a perdoar.
Então nós vemos que a família é exatamente este caminho tão difícil, tão tortuoso, mas que se nós nos predispusermos a tal, nós conseguiremos, juntos, como sempre, porque nós sozinhos nós não avançamos, nós somos um ser social, nós precisamos uns dos outros, juntos conseguiremos sair desta reencarnação com a certeza de dever cumprido. Ainda temos outro livro, que é este, que já falámos atrás, que diz assim: temos desta forma no Instituto Doméstico uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Todos nós queremos um mundo melhor, mas nós queremos um mundo melhor, que o mundo melhor comece no outro, que o outro seja uma pessoa melhor, que o outro faça aquilo melhor. Nós estamos sempre prontos a apontar o dedo ao outro, mas nós nos esquecemos que nós temos de trabalhar a nós próprios. Ninguém muda ninguém. Nós só temos a capacidade de nos mudar a nós próprios. Então, se cada um de nós se focar no próprio aprimoramento, o mundo, sem dúvida, torna-se um sítio melhor. E Deus, como é justo, bondoso e, apesar de muitas vezes nós acharmos o contrário, não nos abandona. Ele põe-nos exatamente no seio da família que precisamos para nos dar essa ajuda para conseguirmos fazer este aprimoramento moral. Existe um livro muito interessante que é este, 52 lições de catecismo espírita. Está esgotadíssimo, estamos a fazer tudo por tudo para voltar a tê-lo cá, porque faz parte de uma coleção que são 3 livros, que são muito simples para quem ainda está a iniciar na doutrina espírita, que é este, é o Espiritismo Aplicado, depois um que é a Mediunidade Sem Lágrimas, mas que, infelizmente, não temos acesso, mas estamos a trabalhar para isso, e que ele nos traz, tem uma lição que é a família, que diz assim: os espíritos se ajudam uns aos outros para conseguirem a perfeição. Lá está aquilo que eu disse. Nós não conseguimos chegar à perfeição sozinhos. Para que possamos ajudar-nos uns aos outros, é que constituímos uma família e temos o nosso lar. Portanto, todos os membros de uma família têm o sagrado dever de se ajudar uns aos outros. Porquê? Porque viemos do mundo espiritual para progredirmos juntos. É esse o objetivo. O lar é uma oficina de trabalhos, de estudo, de aperfeiçoamento e de auxílios mútuos. Os pais receberam a santa missão de auxiliarem o adiantamento dos espíritos que Deus lhes confiou. E vendo isto, nós percebemos que os pais são orientadores dos filhos. Então é dever dos pais educá-los, corrigir-lhes os defeitos, ensinar-lhes o amor a Deus e aquilo também que é o amor ao próximo. E como é que nós conseguimos, e nós notamos muito isso nas crianças de hoje, nós já não conseguimos fazer tudo isto que nós temos para fazer através da palavra só. Nós precisamos de exemplificar para eles aprenderem. E o exemplificar faz com que nós tenhamos que trabalhar a nossa reforma íntima, trabalhar de maneira a podermos mostrar aos nossos filhos como é que as coisas são feitas. Os ensinamentos de Jesus, apesar de ainda não estarem assim tão enraizados no nosso coração, eles se mantêm até hoje e vão se manter muito mais para a frente. Porquê? Porque ele não falou, ele não escreveu, ele exemplificou. Tivemos depois os apóstolos que escreveram, mas ele exemplificou. Kardec codificou a doutrina espírita. Voltou com o Mexico para exemplificar tudo aquilo que ele tinha codificado como Kardec. Então, nós, para passarmos aos outros, para ajudarmos os outros, nós precisamos de exemplificar. E isso implica muito esforço, muito sacrifício, muita abnegação, porque não é fácil nós trabalharmos a nossa reforma íntima. É muito mais fácil nós dizermos aos nossos filhos como é que eles devem agir, mas nós continuarmos a fazer aquilo que nós ainda fazemos de mal. Porque o mudar exige muito trabalho e muitas vezes nós não estamos dispostos a isso. E é por isso que no Evangelho diz-nos que nós pais temos uma missão
E essa missão, ser bem-sucedida ou não, vai nos ser cobrados quando nós passarmos para o lado de lá. Então, é algo que tem que estar presente constantemente no nosso dia-a-dia. O principal dever dos filhos, porque não são só os pais que têm dever para com os filhos também têm dever para com os pais, é honrar a seus pais. Entre irmãos, que também têm dever, é preciso haver amor fraterno. Amor fraterno é a estima que os irmãos se consagram. Amor fraterno é a solidariedade que liga os irmãos e faz com que todos estejam unidos, quer nos momentos de alegria, quer nos momentos de tristeza, na prosperidade e na adversidade. E o amor fraterno é aquilo que Jesus nos ensina e para o qual todos nós tendemos na nossa caminhada, que é o amor entre irmãos, que somos todos nós. É o trabalho comum para a realização do adiantamento de todos. Os que estão à frente ajudam os que estão atrás. E prova disso são os amigos virtuais que nos ajudam constantemente. Os nossos amigos protetores, aqueles que foram designados para nos acompanhar a reencarnação inteira, até antes da reencarnação e depois nós voltamos para lá. Os outros amigos espirituais que trabalham incansavelmente para nos ajudar, não só nas casas espíritas, mas no nosso dia-a-dia. E dizemos nós que estamos desamparados, muitas vezes. Não estamos. Mal de nós se nós estivéssemos. Mal de nós se aqueles que estão muito mais à nossa frente se esquecessem de nós e não quisessem saber de nós. Porque as coisas estariam muito mais difíceis. Então, aquilo que eles fazem por nós, nós temos que aprender a fazer uns pelos outros. E se não aprendermos sozinhos, levamos um empurrãozinho, como aconteceu com a pandemia. A pandemia foi o exemplo perfeito de que todos estamos no mesmo barco. E para sairmos de uma situação difícil, precisamos todos de remar para o mesmo lado. Se assim não for, as coisas não avançam. Uma família harmoniosa é a família cujos membros vivem de comum acordo, praticando o bem. E realmente, indo ao Evangelho, como sempre, existe um capítulo, que é o capítulo 14, que fala sobre honrar pai e mãe, em que ele nos mostra que há dois tipos de família, que é a família corporal e a família espiritual. E vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Sim, parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não determinam forçosamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porquê? Porque antes da formação daquele corpo já existia o espírito. Não é o pai que cria o espírito do seu filho. Ele só lhe fornece o invólucro corporal. Mas, claro, deve ajudá-lo a desenvolver-se, quer intelectualmente, quer moralmente, para que ele possa progredir como espírito eterno que somos. Continua. Os espíritos que encarnam na mesma família, principalmente como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos que se simpatizam unidos por relações anteriores que se traduzem pela afeição que nutrem reciprocamente na vida terrestre. No entanto, também pode acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra para lhes servir de prova. Ou seja, temos a situação de famílias ou de familiares dentro da mesma família que vêm para se ajudarem uns aos outros, que já têm uma relação de proximidade que vem de trás, e temos aqueles que vêm para se perdoarem, mães e filhos, pais e filhos, irmãos, e que nós vemos que há uma resistência, uma aversão muito grande. Eu vou falar aqui de um livro, mas eu não vou trazer essa parte, que eu, a primeira vez que li, eu achei a coisa mais escandalosa do mundo, que dizia assim, que um dos mitos que nós temos é de que os pais gostam dos filhos de forma igual. Eu, quando li aquilo, pensei, pronto, o autor está maluco, né? Mas comecei a ler o capítulo. Faz-me todo o sentido. Se cada espírito é um espírito, se há filhos que vêm porque têm afinidade com os pais, mas há outros que vêm para trabalhar o perdão, porque lá atrás fizeram
tiveram alguma situação, como é que nós podemos gostar de um e do outro da mesma maneira? Não podemos. Da mesma maneira que eu não gosto de A, como gosto de B, porque temos histórias em conjunto. Há histórias que já estão envolvidas pelo amor, há histórias que ainda estão envolvidas por muito sofrimento. E na relação de pais é a mesma coisa. Como, por exemplo, diz assim, eu dei a mesma educação, uma educação igual para todos os filhos. Como? Se os filhos são diferentes, se são espíritos diferentes, se têm necessidades diferentes. Então nós temos que nos adaptar à situação que nós temos. A partir do momento em que nós assumimos no nosso coração que existe alguma dificuldade, seja com o filho, seja com o pai, nós estamos predispostos a trabalhar para ultrapassar essa dificuldade. Se nós assumirmos que está tudo bem e taparmos o sol com a peneira, nós não vamos trabalhar isso. É como quando nós assumimos que temos os nossos defeitos e como quando não queremos assumir isso. Quando nós assumimos, nós sabemos que temos algo para trabalhar em nós. Eu sei que tenho que trabalhar, imaginemos, a minha falta de humildade. Eu já sei que esse é um defeito meu. Então eu constantemente vou tentando trabalhar para melhorar essa parte. Se eu, à partida, assumir que sou humilde, que não tenho esse defeito, eu nunca vou trabalhar para o melhorar ou para o eliminar. Então nós temos que começar a encarar as coisas de frente para conseguir resolvê-las. Não adianta esconder o problema e fingir que ele não existe. Ele vai continuar lá, até nós o tirarmos e o resolvermos. Então, mais facilmente, é mais fácil para todos nós fazermos isso já, arregaçarmos as mangas, porque a dor e o sofrimento serão muito menores se nós o fizermos já do que se nós protelarmos constantemente. Os verdadeiros laços de família não são, por consequente, os fixados pela consanguinidade, mas os firmados pela simpatia e pela comunhão dos pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Por isso é que nós vemos, estudamos, o livro do Evangelho nos diz que pode acontecer dois seres nascidos de pais diferentes serem mais irmãos em espírito do que os que se fossem pelo sangue. Quantas pessoas nós temos na família não, na nossa vida, que acabamos de ter muito mais afinidade, muito mais ligação e não são da nossa família consanguínea. Eu tenho um exemplo. A minha melhor amiga, nós éramos muito parecidas, engraçado, e nós dizíamos que nós éramos irmãs de pais diferentes e que nasceram em continentes diferentes, mas tivemos de nos encontrar em Portugal para retomar a amizade. Porque é nítido, e quem conhece e conheceu, que os laços são muito fortes. Não é por ela não ser minha irmã de sangue que ela deixa de ser, que ela é menos minha irmã do que o que eu considero. E isto nós temos constantemente. Há, portanto, como ele diz, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. E ele desenvolve um pouquinho, que diz assim, as primeiras, as famílias de laços espirituais, são duráveis. Ou seja, elas fortificam-se pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos por intermédio das diversas migrações da alma. Ou seja, desculpem, como ela já se perpetuou no mundo dos espíritos, ela não quebra. Ela é eterna. Então, por mais encarnações, desencarnações que aconteçam, ela é durável. O mesmo não acontece com os corporais, que são frágeis, como a própria matéria, e que com o passar do tempo se extinguem e muitas vezes se dissolvem moralmente desde a vida atual. Então, compreende-se que a família espiritual seria aquela família cujos espíritos simpáticos se encontram, seja na vida, seja no mundo espiritual. Porquê? Porque os laços que as unem são laços de alma, de espírito para espírito. Já a família carnal, que é aquela que nós vemos aqui, que é constituída por laços corporais, elas
acontecem por necessidade de corrigir erros feitos no passado, por necessidade de perdão, por necessidade de seguirem em frente, de aprenderem a deixar de se odiar e começarem a amar um ao outro. Existe um site muito interessante que é o Momento Espírita, que fala exatamente sobre os laços de família, que diz assim, só para nós fecharmos esta parte dos dois tipos de família. A família material é estabelecida pelos laços sanguíneos. A família espiritual decorre exclusivamente da afinidade e da comunhão de ideias e valores. O parentesco corporal é estabelecido a partir da necessidade de aprendizagem e de refazimento dos erros do passado. A parentela corporal pode ou não ser composta de espíritos afins, ditos parentes espirituais. Pode acontecer. Dois espíritos que já têm uma ligação muito forte reencarnarem na mesma família. A parentela espiritual é facilmente identificável. São as pessoas que se buscam e têm prazer na companhia umas das outras. Elas têm valores em comum e o seu relacionamento é tranquilo e prazeroso. Ou seja, já existe uma ligação que vem de trás. A família, eles acabam dizendo isto, é um poderoso instrumento para eliminar rancores seculares e viabilizar a transformação moral das criaturas. Família da matéria. E eu sublinhei isto porque é um instrumento que nós muito pouco usamos. Quantas e quantas vezes, e mais à frente vamos abordar uma questão em específico, nós acabamos a reencarnação e aquilo que devíamos ter feito com aquele parente não fizemos. E vamos ter que voltar. E é mais sofrimento. Então, nós temos que aprender a usar este instrumento para conseguirmos transformar aquele rancor, aquela falta de perdão em amor, que é esse o objetivo. É para lá que todos nós tendemos. É exatamente para nos amarmos uns aos outros. E é por isto que nós, efetivamente, devemos valorizar e muito a nossa família. No último capítulo nos domínios da mediunidade, ele fala lá numa parte sobre a família que diz assim: a família consanguínea é uma reunião das almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. O homem e a mulher, abraçando o matrimónio por escola de amor e trabalho, olhem como ele fala do matrimónio, uma escola de amor e trabalho. Não é só de amor, é de trabalho. Constante, honrando o vínculo dos compromissos que assumem perante a harmonia universal, nele se transformam, e eu achei isto muito interessante, nele se transformam em médiuns da própria vida, responsabilizando-se pela materialização a longo prazo dos amigos e dos adversários de ontem, convertidos no santuário doméstico em filhos e irmãos. Nós estamos numa fase, toda a gente quer ser médium, não é? Toda a gente quer ser médium. Uma fase, se não estudarmos para isso, toda a gente quer ser médium. Está aqui um exemplo, já sabemos que todos nós temos mediunidade, está aqui um exemplo de como nós podemos ser médiuns. E acreditem que muitas vezes vale muito mais do que ser um médium ostensivo. Porque estamos a ir à base. E é isso que nós nos esquecemos. Constantemente. Então, é esse um dos nossos propósitos. Além do lar, será difícil identificar uma região onde a mediunidade seja mais espontânea e mais pura. De vez que, na posição de pai e de mãe, o homem e a mulher, realmente credores desses títulos, aprendem a buscar a sublimação de si mesmos
na renúncia em favor das almas que, por intermédio deles, se manifestam na condição de filhos. Ou seja, nós precisamos de trabalhar constantemente na nossa reforma íntima para conseguirmos dar o melhor de nós aos nossos filhos e criar homens e mulheres de bem. Ele acaba a dizer que a família física pode ser comparada a uma reunião de serviço espiritual no espaço e no tempo, cinzelando corações para a imortalidade. Entre a terra e o céu, tem um trecho que diz que a família espiritual, todos nós, é uma constelação de inteligências cujos membros estão na terra e nos céus. E continua, aqueles que já pode ver mais um pouco, auxilia a visão daquele que ainda se encontra em luta por desenvencilhar-se da própria cegueira. Quantos e quantos familiares se encontram no plano espiritual, orando, pedindo, trabalhando, tentando nos ajudar a nós que estamos aqui e que ainda erramos muito. Muitos. E ainda bem que assim é. Todos nós, por mais baixo nos revelemos na escala de evolução, possuímos, não longe de nós, alguém que nos ama a impelir-nos para a elevação. Nós vemos muito isso na coleção de André Luiz, nas mães que pedem pelos seus filhos, que oram constantemente e que é uma luta porque nós só somos socorridos quando nos permitimos a receber esse socorro. E que é uma luta constante para a mãe, porque não pode interferir com o livre-arbítrio, que é uma lei divina, mas que vê o seu filho a sofrer, sabe qual é o remédio que ele precisa, mas que ele ainda não conseguiu se predispor a receber. Então é uma luta. E o que ela tem, a coisa mais poderosa que as mães e pais têm, que é a oração. E uma oração de uma mãe é das orações que vão diretas lá para cima. Porquê? Porque ela não pede para si, ela pede para os seus filhos, com todo o amor e todo o fervor possível. Isso podemos verificar nos círculos da matéria mais densa. Temos constantemente corações que nos devotam estima e se consagram ao nosso bem. De outras reencarnações temos espíritos com quem nos afinizamos, que nos ajudam, que trabalham, que querem o nosso bem, tal como nós também queremos o bem de muitos que estão perto de nós. Ainda tenho. E agora vamos passar para a parte difícil, não é? Que é a família é isto tudo. Mas agora temos a realidade, a nossa realidade ainda. Eu fui buscar o livro Calma. É um livro muito bom para se ter. É muito importante, que fala sobre as rusgas domésticas e diz assim: de pequena rusga doméstica pode nascer extenso caudal de rixas e aversões. Aprender a ouvir sem contradizer, para aclarar qualquer ponto obscuro em momento adequado, é sinal evidente de compreensão e sabedoria. Auxilia a criança não apenas a sorrir, mas também a se educar. Respeitar os parentes do coração que se nos ligam nas experiências terrestres é valioso preservativo contra desajustes positivamente desnecessários. Evita criticar essa ou aquela minudência menos agradável no ambiente caseiro, cooperando em silêncio para que os senões desapareçam. Eu, quando estava a ler esta lição, eu lembrei-me da água da paz, que Chico dizia, não é? Que é pormos água na boca. A lição da água da paz, pôr água na boca, enquanto tivermos vontade de retrocar, mantemos a água. Isto é um exercício muito difícil. Muito difícil. Da primeira vez nós engolimos a água para continuar a falar. E assim vai. E vamos conseguindo. Aos poucos, mas ainda custa. Ainda custa muito, porque nós queremos sempre revidar. Nós queremos sempre justificar. Nós queremos sempre, é mais fácil apontarmos o dedo ao outro do que olharmos para nós. É a nossa maneira de nós nos protegermos. Mas é algo que nós devemos, aos poucos,
evitar. Nada censures, colaborando para que os problemas sejam resolvidos sem alterações e reproches. Silenciar sobre questões nevrálgicas em família impede a explosão de conversas ofensivas ou inúteis. Não revivas os mal-entendidos de ontem ou de qualquer fase do passado, para que faltas e erros no lar sejam realmente esquecidas. Isto é muito difícil para as mulheres. Que nós vamos sempre, no momento certo, vamos sempre buscar uma coisa que aconteceu há 1500 anos atrás. É um exercício. Esquecer verdadeiramente com o coração. Porque está sempre lá. Então nós temos que aprender a ficar só com as coisas boas. Difícil, muito. A primeira oportunidade está ali prontinho para nós lançarmos a carta. Mas não podemos fazer. Temos que aprender a nos educar aos poucos. Passinho a passinho. É como eles dizem, os amigos espirituais dizem. Eles não querem que nós sejamos perfeitos. Eles, neste momento, no grau de evolução em que nós estamos, eles apenas nos pedem a boa vontade. Se nós tivermos boa vontade de nos melhorar, já é uma porta aberta para sermos ajudados aos poucos, através da repetição, através de levantar e cair, conseguir sair desta encarnação um pouquinho melhor do que quando a ela chegamos. Aprendemos a não gritar e sim conversemos. Não te esqueças, a união começa de casa, mas a calma geral começa em ti mesmo. É aquilo. Nós não conseguimos controlar o que o outro faz, mas nós conseguimos, temos todas as condições para controlar, se assim quisermos, aquilo que se passa cá dentro. Só depende de nós. E os amigos espirituais acabam sempre por nos ajudar. Existe neste livro, Jesus no Lar, um livro maravilhoso. No primeiro capítulo, fala exatamente sobre o culto cristão no lar. Ele diz-nos que a paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Como é que nós queremos ter um mundo melhor? Um mundo em que nós nos respeitemos uns aos outros? Um mundo em que nós consigamos viver em harmonia, em paz, se nós não praticamos isso dentro de casa? Se dentro de casa muitas vezes são verdadeiros campos de batalha. E a culpa não é só do outro, também é nossa. É como se diz, quando um não quer, dois não brigam. Isto funciona mesmo. Então nós temos que... E quando Jesus disse isto, ele demonstra, como sempre, não é? A sabedoria dele, porque acaba por demonstrar o conhecimento profundo que ele tinha da alma humana, porque nós conseguimos analisar a nossa conduta fora de casa quando temos um problema dentro da família. Imaginemos, se nós estamos em casa e nos discutimos, há uma discussão, há alguma coisa, não estamos bem dentro de casa, tudo o resto fora de casa acaba por não correr como devia. Seja no trânsito, seja no trabalho, seja o que for. Parece que a coisa não flui. Parece que o dia não é produtivo. Parece que tudo acontece para juntar à situação dentro de casa. E aquela desarmonia familiar tende sempre a se reproduzir fora do lar. Sempre. E muitas vezes, como pais, muitas crianças têm experienciado estas desavenças conjugais que acabam por os afetar. Muitas vezes momentaneamente, muitas vezes de forma permanente. E é algo que nós precisamos de ter em atenção. E não é por serem crianças mais velhas. Os próprios bebés sentem muito isso. Porquê?
Como devemos imaginar numa casa em que não há harmonia, quem lá está dentro, desencarnado, não é de todo a melhor companhia, não é? Porquê? Porque nós baixamos a vibração de tal maneira que, por mais que os amigos espirituais nos queiram ajudar, de luz, eles não conseguem, eles são repelidos. Então eles ficam à espera. E nós escancaramos a porta para todos aqueles que querem a confusão. As crianças veem. Não é por acaso que elas até aos 7 anos, e nós aprendemos isso, elas estão um pezinho cá e um pezinho lá. Ficam mais irritadas, choram, acordam à noite, porque elas veem aquilo que nós estamos a fazer, quem nós estamos a convidar para dentro da nossa casa. Então a responsabilidade é muito grande, porque uma coisa é nós nos prejudicarmos a nós próprios, outra coisa é quando estão implicadas crianças, os nossos filhos, que nós temos o dever de proteger e muitas vezes somos os primeiros a colocá-los num ambiente desprotegido e que não é o melhor. Portanto, é algo que precisamos urgentemente de ter noção. Pelo menos ter noção, né? Porque tendo noção nós já conseguimos aos poucos ir trabalhando. Eu fui neste livro ao capítulo 21 e a sua família, Sem Medo de Ser Feliz, que diz assim, que vai continuar este pensamento que eu trouxe. Diz assim: quantas crianças têm experimentado queda no rendimento escolar quando os seus pais passam por desavenças conjugais? Sem falar ainda nas doenças adquiridas em tempos de crise conjugal. E por vezes as desavenças dos pais são tão profundas que provocam verdadeiros traumas psicológicos nos filhos. Pois nós não nos podemos esquecer de uma coisa: a criança cresce. Ela não vai ficar criança para sempre. Ela pode se tornar um novo pai, uma nova mãe, com um perigo muito grande de reproduzir aquilo que ela viu os pais fazerem. Porquê? Porque são aqueles dois seres que ela mais confia. Que ela vai buscando como esponja a maneira como ela deve lidar no dia-a-dia. Então, ela vai buscar tudo isso, seja bom, seja mau. Ela absorve tudo. E depois isto acaba por ir-se reproduzindo constantemente. Então, nós vemos que a situação é muito mais extensa. Mas, não vamos ficar só na parte má, né? Mas, se ao contrário temos harmonia em casa, tudo conspira a nosso favor. Sentimos que somos amados, que somos queridos por nossos familiares, e aí o nosso comportamento no meio social tende a ser muito melhor, pois temos uma grande retaguarda de amor na nossa família. Efetivamente, a família tem uma importância infinita para todos nós. Porque sem a família não há evolução espiritual, pelo menos no nosso estágio evolutivo. E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 775, perguntou qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. A resposta é muito direta e muito curta. Uma recrudescência do egoísmo. Olhem que pergunta maravilhosa. E que resposta que é... nós sabemos que o egoísmo é uma das grandes chagas da humanidade. O melhor remédio para curar o egoísmo é viver em família. E todos nós temos isso. Família perfeita? Não. Nós não somos perfeitos, não podemos ter uma família perfeita. Nós não podemos esquecer que nós estamos num mundo de provas e expiações. Temos a benesse de estar num mundo que está em fase de regeneração. Mas que depende de nós avançar ou não. Isso é de cada um. Portanto, para podermos curar este egoísmo, vivemos em família porquê? Porque é no lar que nós vamos compartilhar a vida com pessoas diferentes de nós. Ninguém é igual. Cada componente da família é um ser diferente do outro. Pode ser similar, pode ter semelhanças, mas igual nunca. Cada um de nós é único. Passamos por experiências diferentes, temos caminhos diferentes. Então nós somos únicos. Então é o laboratório que nós temos e que nós descuramos tanto porque queremos ir lá para fora.
queremos fazer lá fora. Com todo o mérito, com toda a boa vontade, porque muitas vezes fazemos o bem, praticamos o bem, mas esquecemos do que estão cá dentro. Isso foi uma das razões que fez com que esta palestra fosse extremamente difícil de fazer. Porque eu percebi que isto acontece a todos. Como é a nossa base, nós damos por adquirido. Nós achamos que ela nunca vai sair de lá. Mas o que nós não nos lembramos é que no dia da manhã, um deles pode já lá não estar. Como acontece tantas e tantas vezes. Um dia, na semana a seguir, no mês a seguir, nós não sabemos quando nós deixamos de ter aquela base familiar. Então é um exercício que nós temos de fazer desde já. É urgente. Começar primeiro na base, que é a nossa base, é aquilo que nos fortalece para todos. Quem tem uma boa base familiar não deixa de ter menos obstáculos, mas consegue vencê-los de uma maneira muito melhor. Consegue arregaçar as mangas, porque sabe que aquela família vai estar sempre ali, pronta para ajudar. Tal como nós estamos, como membros da família, para os outros. E nós vemos que realmente viver em família é um imperativo evolutivo de todos nós. Exatamente porque ainda somos muito egoístas, temos a necessidade de contrastar a nossa personalidade, enfim, o nosso ego. E parece que é por isso que na família nós acabamos por conviver, como já vimos, com pessoas muito diferentes de nós, e quanto maior o egoísmo, daquilo de sou eu tenho que estar bem, tudo o resto pode estar, mas tem que ser aquilo que eu quero, aquilo que eu acho, aquilo que deve ser. Quanto maior este egoísmo, maior a diferença. E isto explica muitas vezes a insatisfação que nós sentimos com os nossos familiares. Porque eles não são do jeito que nós achamos que eles deviam ser, que nós gostaríamos que eles fossem. E acima de tudo nós devemos aproveitar as diferenças que nós temos uns dos outros. Porque muitas vezes essas diferenças, na sua maioria das vezes, são complementos para aquilo para as nossas falhas. Então, se nós começarmos a olhar mais para as virtudes do outro como complemento das nossas falhas, nós vamos conseguir seguir em frente da melhor maneira. No lar, encontramos os nossos melhores professores. Basta que você também se posicione na condição de aluno. Ou seja, não sermos só nós a ensinar, mas também sermos nós a aprender. E existe aqui um livro que é Querer e Agir, que fala que o Instituto da Família é a oficina de aprimoramento espiritual. Ou seja, diante daquele familiar que nos apresenta assim um problema, nós temos que perguntar qual é a lição que Deus quer que nós aprendamos com ele. Será a paciência? Será a resignação? Será o perdão? A doação? Nós doarmos o melhor que temos em nós? Muito provavelmente é isso tudo, né? Mas Emmanuel diz-nos que nas atividades do lar o homem é convocado ao exercício constante da paciência e do perdão. Constante. Não é só uma vez. Durante o estudo eu vi uma história, não me lembro em qual livro, de uma senhora que chegou perto de Chico e disse que já estava cansada dos filhos e do marido. Estava cansada de perdoar, porque eles faziam uma atrás de outra, atrás de outra, atrás de outra. E que ele disse, filha, tem que perdoar 70 vezes 7. Ela disse, eu já perdoei isso e já passou muito para além da conta. E depois veio Emmanuel e disse, não é todas as ofensas, é perdoar 7 vezes 7 cada ofensa. Cada ofensa que é feita. O que é que isto significa? Temos que perdoar
sempre. A partir do momento em que nós perdoamos, nós nos libertamos. Se o outro continua a cometer os mesmos erros, isso já é uma situação, um problema dele. Nós não podemos mudar o outro, nós podemos mudar-nos a nós. E como é que nós encaramos tudo o que vem do outro? Então, é constante, paciência, muita paciência. Como o outro também tem que ter muita paciência para nós. Ao ponto de nós não arrumarmos as coisas e ir embora. É mais fácil. Os filhos não podemos fazer isso. Lá está, são familiares que nós não escolhemos nesta reencarnação, na matéria, escolhemos no mundo espiritual, voluntariamente. Mas quantas vezes, a nível conjugal, nós fazemos isso? Porque é mais fácil. E só protelamos a situação. Claro que não em todos os casos, atenção, não é? Mas na grande maioria das vezes... eu ouvi engraçado que eu ouvi há muitos anos, uma entrevista na televisão de um casal que estava casado há 75 anos. 75 anos é muito ano. Perdoando e sendo paciente. E perguntavam qual é que era a receita. E o senhor, ela também, deram uma resposta que eu achei brilhante, que foi... eles disseram assim, nós nascemos numa época em que nós aprendemos que quando as coisas se partiam, nós consertávamos. Hoje em dia as coisas partem-se e as pessoas deitam fora. Bem, aquela frase, pensei assim, meu Deus, é verdade. Como é difícil nós fazermos isso. Mas vamos avançando, está quase. Então o que é que Carlos de Luca diz? Não encaremos os nossos familiares problema como um castigo. Um relacionamento difícil é algo para ser superado. E nós não temos que aguentar um familiar difícil, nós temos que amá-lo. Isso sim. E eu trouxe o próximo livro. É mais vocacionado para os espíritas mesmo. Porquê? Porque é efetivamente isto. Nós não temos que aguentar um parente difícil. Nós temos que aprender a amar. Só que nós temos muito aquele dizer que diz assim, é melhor aguentar agora, porque senão vem da outra vez, na outra reencarnação, e eu não quero voltar com ele. Exatamente neste livro fala sobre isso. Na Saúde das Relações Familiares, a Lírio Cerqueira diz, no movimento espírita, devido a uma visão equivocada do significado da lei de causa e efeito, muita gente diz assim, eu tenho uma família miserável, mas é o meu karma, que é a palavra, não se usa no espiritismo, mas é a palavra global que nós muito ouvimos. Eu tenho um casamento que é a coisa mais horrorosa do mundo, mas quem mandou fazer coisa errada? Agora eu tenho que aguentar. Quantas vezes nós ouvimos isso? E falamos. É melhor aguentar nesta do que passar para a próxima. E o que é que nós analisamos aqui? Que nós permanecemos neste movimento de ter a obrigação de ter que aguentar, mesmo que aquilo seja um martírio na nossa vida. E a pergunta que se faz é, será que é assim que nós vamos aprender a exercitar o amor? Será que é com todo este peso, com toda esta carga, que nós vamos conseguir aprender a fazer isso? Não, não é. E olhem que eu muito ouvi isto. E olha que eu pensava isto. Pensei, é melhor que muitas vezes. Porque eu ouvi muito isto. Isto existe muito É engraçado porque nós precisamos de estudo contínuo. Porque muitas vezes nós não aprendemos as coisas à primeira. Nós temos que estudar, vivenciar no dia-a-dia para conseguir interiorizar. E ele continua. Para que a família possa realmente fazer diferença positiva, que ela realmente faça sentido na nossa vida, a convivência familiar necessita ser saudável. E isto somente vai acontecer se nós levarmos a convivência com suavidade.
Aliás, isto funciona para todas as questões da nossa vida, que é fundamental que o jugo que nós carregamos seja suave e o fardo seja leve. E é isso que Jesus nos ensina. Que com Ele o jugo será suave e o fardo será leve. Então, para que haja esta suavidade e esta leveza, é preciso nós transformarmos estas crenças que ainda temos muito enraizadas em nós. Temos a obrigação de amar, temos a obrigação de aturar. Eu tenho que aturar esse marido, porque se eu não o aturá-lo, ele volta como meu marido na próxima. Então eu vou ter que aturar, porque quero me livrar dele o mais rápido possível. E a pessoa acha que está a exercitar o amor desta maneira. Não quero nunca mais vê-lo na frente. Deus me livre. Vou espiar tudo o que tenho para espiar nesta vida, que é para a próxima, ele ir para o outro lado do universo. Nós nos queremos nós nos queremos livrar aturando. E aqui não há nem suavidade, nem leveza, nem o exercício do amor que Jesus nos ensinou. De maneira nenhuma. E olha que isto é um balde de água fria, muito grande. Porque isto mexe nas crenças que nós vamos adquirindo, ainda com a nossa falta de conhecimento interior perante as leis divinas. E ele continua. Esta é uma realidade para muitas pessoas. Transformam a vida familiar numa coisa pesada, que tem que aguentar como se fosse uma coisa, um traste que na hora que termina o pronto. Joga lá no canto e nunca mais quer saber. Está havendo amor numa relação assim? De forma alguma. Como é conviver com aquela pessoa que está o tempo todo nos distante? Será que é simplesmente aguentando a pessoa para nos livrar dela de uma vez por todas? É claro que não, diz ele. O convite é trabalhar a nossa intimidade para conviver com o outro cada vez mais amorosamente, suavizando a relação. Então, isto é um exercício prático do amor. Trabalhando constantemente, com paciência, com perdão e percebendo que nós também não somos perfeitos. Nós não podemos exigir aos outros aquilo que nós não somos ainda. Portanto, o que é que nós temos de fazer? Amar a nossa família do jeito que ela é. E se eles não são aquilo que nós gostaríamos que fossem, lembre-se que você também não é o que eles gostariam que você fosse. Sem esquecermos, claro, que nós também provavelmente já convivemos com eles em vidas passadas. Temos a nossa parcela de responsabilidade nesta quesilha. Provavelmente histórias com capítulos muito tristes, mas que no dia-a-dia, no hoje, nesta reencarnação, nós podemos trabalhar para finalmente ter aquele final feliz, de sairmos desta reencarnação. Se ainda não é nos amando profundamente, pelo menos não nos odiando. Eu vou passar, depois vou para o final, que é este poema de Maria Dolores, Alma e Vida, que nos diz assim: família e vida. Família é o ponto de encontro que a vida em si nos oferta, para a conta viver certa do que se tem que fazer. Às vezes indica empresas de amor, renúncia e talento, de outras é o pagamento de débitos a vencer. No lar ressurgem afetos, dedicações incontidas, riqueza em luz de outras vidas, no tempo a se recompor. Mas também dentro de casa é que o ódio de outras eras abre feridas austeras, reconduzindo ao amor. Vemos pais largando os filhos, com desprezo e indiferença, e os filhos em turba imensa, combatendo os próprios pais. Parentes contra parentes, lembrando aversões em brasa, unidos na mesma casa, sob direitos iguais. Se sofrimento é família, é quadro em que te renovas, tolera farpas e provas, aceitando-as tais quais são. Não fujas, suporta e avança, sê tolerância onde vais, segurança pede paz e a paz é a luz do perdão. Para terminar, é um ponto muito importante na nossa vida, todos nós temos que o trabalhar.
Família é o bem mais precioso que nós temos e todos nós estamos em condições de perceber isso já. E temos, como falou no início, a família que precisamos para conseguirmos sair desta reencarnação melhor do que quando ela chegamos. Se até agora falhámos nisto, neste momento, através do conhecimento, que é a nossa luz para o caminho, temos a oportunidade de corrigir as ações que temos vindo a fazer. Então, vamos juntos fazer de maneira a não perder mais tempo, porque nós precisamos é de seguir em frente. Muita paz a todos. Então vamos encerrar a nossa conversa. Só deixar o apontamento que, para que as famílias generalizadamente perdurem, todos nós conhecemos qual foi o nosso maior segredo, e é, ainda hoje, entre pais, filhos, companheiros, é perdão. Quem não aprende a perdoar não consegue criar essa ligação profunda que é então a família, que, como já aqui foi dito, ela resume o exercício que nós temos que fazer, uma vez que é num pequeno núcleo que nós começamos a aprender a perdoar e a aprender a amar. E são exatamente os pais que aprendem essa renúncia profunda imediatamente com os filhos e que perdura entre companheiros, entre irmãos. É preciso perdoar sempre, sim, e muitas vezes, para que consigamos ser uma família. Então vamos para a nossa prece e, colocados à vontade nas nossas cadeiras, serenos, vamos até à figura do Mestre e vamos dizer-lhe nesta hora: Mestre e Senhor Jesus, é com profunda gratidão, Senhor, que nos encontramos nesta vossa casa, que viemos ao vosso encontro para beber as palavras do vosso Evangelho. Disseste-nos, Mestre, um dia: quem é minha irmã? Quem é meu irmão? E mostraste-nos que somos uma família universal. Falaste-nos sobre os laços que nos unem eternamente. Recordaste-nos que era necessário nascer muitas vezes para que pudéssemos um dia ver o reino de Deus. E caminhando juntos, espíritos que somos, voltamos à carne inúmeras vezes para aprender a amar, para aprender a perdoar, para que um dia compreendamos a oração que nos deixastes. Proferimos Pai Nosso, mas ainda entendemos tão pouco, Mestre. Ensina-nos a levar para o nosso coração o sentido maior da oração que nos deixastes. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dais hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como perdoamos a nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ajudai-nos, Pai,
a compreender mais adiante o que significa verdadeiramente sermos todos filhos do mesmo Pai, termos a mesma origem. Ajudai-nos a aprendermos-nos a amar uns aos outros como o vosso Filho e nosso irmão nos ama. Que Jesus nos possa abençoar, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.